Oi, gente! Eu sou a Anne e hoje eu vou falar sobre as minhas decepções de 2018. Bom, o que eu considero uma decepção é quando o livro não atendeu as minhas expectativas, o que pode ser uma coisa meio perigosa, né? Porque aí meio que o problema fui eu mesma. Eu que coloquei as minhas expectativas lá em cima, por algum motivo ou outro, ou porque eu gostava do autor, ou porque o livro veio muito bem recomendado, porque a hype em cima dele estava muito grande e eu pensei que eu fosse amar ou alguma coisa assim. Ou porque a história parecia boa e eu achei que eu fosse gostar, que era alguma coisa que estava bem no meu estilo e que eu pensei que eu fosse achar legal, mas que na verdade não era. Mas de qualquer forma, o livro foi uma decepção e por isso ele entrou nessa lista. Não necessariamente o livro teve uma nota muito ruim, eu posso ter dado assim 3 estrelas, às vezes até mais, porque pra mim nota ruim é de 2,5 pra baixo. 3 ainda eu considero bom, apesar de não ser assim, nossa, amei esse livro, mas ainda não é ruim. Então eu vou listar pra vocês os livros que eu considero as decepções desse ano. O primeiro eu já mencionei algumas vezes porque eu fiquei inconformada, que é Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano e o Neil Gaiman é um dos meus autores preferidos, então eu tava cheia de expectativa. Ainda mais porque falam que esse livro é meio que uma continuação de Deuses Americanos, que é uma das obras-primas do Neil Gaiman, que até ganhou um Hugo e tem um seriado agora que tá saindo pela Starz, e que é maravilhoso. Mas esse livro aqui não é. Eu não gostei, a história dele é bem sem gracinha. A escrita do Neil Gaiman tá mais ou menos como sempre, mas tá mais pra menos. Não tá tão empolgante e a história é meio devagar, não vai acontecendo nada assim no começo. E eu não gostei, a ambientação é meio chata, a intriga que tem entre os dois irmãos, né, os filhos do Anansi, é meio chata também, não acontece muita coisa. Mas pro final a história vai engatando, mas quando chegou lá eu já tava meio... Então a leitura pra mim não valeu a pena. Eu demorei muito pra terminar e o livro não é grande, ele é bem fininho até, e não foi uma leitura interessante pra mim. Eu já comecei o ano com o pé esquerdo, já comecei brava e triste, porque, né, Neil Gaiman, e não foi legal, não foi mesmo. O segundo livro que vai entrar nessa lista, na verdade, o segundo e o terceiro, são 2 livros da mesma autora, que é a Becky Albertalli, que escreveu um dos livros que está na minha lista de melhores leituras do ano, que é o Simon vs. Agenda Homo Sapiens. São os livros Os 27 Crushes de Molly e Leia Fora de Sintonia. Assim, eu acho que o único livro legal que a Becky Albertalli escreveu foi o Simon vs. Agenda Homo Sapiens, porque, sério, gente, não dá, não dá. Eu li os dois esse ano em épocas bem diferentes e tal. Esse aqui até foi um dos livros do meu clube de leitura, mas não dá, gente, é incrível como as histórias são completamente diferentes de Simon, no sentido de qualidade mesmo. Essas duas aqui são fraquíssimas, bem ruins, bem fracas. Apesar de que no quesito representatividade a Becky realmente fez um bom trabalho, mas só nesse quesito também, porque a história dos dois é chata, é bem sem graça, nada acontece, os personagens são bem fraquinhos. Até o Simon eu não reconheci direito no livro da Leia, porque ele tava só como coadjuvante, né, então ele não aparecia muito. E a Leia eu achei reconhecível em relação ao livro do Simon, porque eu gostei dela lá, ela era mó vaca, era interessante de observar. Mas eu achei bem sem graça, eu acho que eu não vou acompanhar os próximos livros da autora. O Simon vs. Agenda Homo Sapiens foi o primeiro livro dela, o livro de estreia, eu acho que ela arrasou nele, mas esses outros aqui, sinceramente, horríveis, péssimos, sem graça, ruins mesmo, bem ruins, fraquíssimos. Eu até vi que ela lançou um livro novo com o Adam Silveira, que é um autor excelente de temática LGBT, mas eu não vou ler, não vou passar por isso, porque eu não sou obrigada. O próximo livro da lista é o Scratch, que é um livro de ensaios de autores, falando sobre o mercado, sobre quanto que eles ganham, falando sobre como eles fazem para lidar mesmo com as pressões do mercado, sobre o quanto eles têm que vender, como eles conseguiram os agentes, como é que funcionam as editoras, etc. Eu comprei esse livro porque ele veio muito bem recomendado para você aprender mais sobre como funciona lá o mercado americano, o que você tem que fazer para entrar, quais são as dificuldades, os desafios e tudo mais. Eu achei que a leitura fosse interessante justamente por isso, porque fornecer essas informações de gente de dentro, né? Gente que já tá participando de lá e que sabe como funciona. Só que não foi exatamente assim. Eu não sei o que as pessoas têm contra falar sobre dinheiro e essas coisas mais pessoais, mas eles sempre ficam falando essas coisas no ensaio. Ah, eu não vou falar sobre quanto eu ganho porque isso não tem nada a ver. Ah, eu não vou falar sobre quanto eu ganho porque ninguém quer saber sobre isso. Ah, eu não vou falar sobre o meu processo pessoal porque ninguém quer saber. Gente, é isso que eu quero saber, por isso que eu comprei o livro. Aí esse cara falando mais sobre o processo de escrita e falando mal sobre literatura comercial, porque aparentemente só alta literatura tem valor e essas coisas nesse sentido, e eu não boto fé. Alguns ensaios foram interessantes, alguns foram bem válidos. Teve até a autora de Wild, que saiu aquele filme com a Reese Witherspoon, que foi até indicada ao Oscar. Eu não vi, mas eu sei que existe, né? Então isso é o suficiente. Que ela falou sobre alguns valores e tal, que o filme e o livro mudaram a vida dela. Teve o ensaio da Roxane Gay também, que foi muito interessante. Um ou outro eu achei bem interessante, mas a maioria eu achei bem vazio, bem metido a besta e não gostei. O próximo livro da lista até ganhou um prêmio do Goodreads agora no final do ano, que foi o The Kiss Quotient, da Helen Hoang.
Ele fala sobre uma mulher autista que ela tem problemas pra conseguir namorado e tudo mais, então ela resolve contratar um acompanhante pra ver se ele ajuda ela com a questão sexual e tudo mais. Eu achei a ideia interessante porque pra uma pessoa que é Asperger, né, que é o caso dela, faz perfeito sentido você contratar um acompanhante pra te ensinar como a coisa funciona. Se você não consegue lidar com isso sozinha, então você vai contratar alguém que possa te ensinar. No caso, como o problema dela é que ela não consegue lidar com essa parte sexual, então ela vai contratar um profissional do sexo, né? Faz sentido. Pode ser meio esquisito, mas faz sentido, é lógico. Aí eu achei interessante por isso, porque é engraçado. E achei que a escrita dela, da Ellen, é bem interessante e é muito bem feita. E como a Ellen mesmo é Asperger, eu achei que a abordagem que ela fez foi muito interessante, foi bem adequada. E a escrita dela tava indo muito bem até mais ou menos metade do livro, que foi quando a coisa começou a desandar muito feio. Até lá eu tava dando 5 estrelas, tava sendo uma leitura maravilhosa. Só que daí pra frente ela começou a entrar nos clichês do gênero, do romance romântico, e o negócio foi ficando embolado. Acontece uma treta lá por causa de mal entendido, e aí o livro só fica ruim mesmo, ele vai ladeira abaixo mesmo, literalmente, o negócio explode. Aí eu não gostei, foi uma decepção total, absoluta, terrível, e eu não gostei do livro. O próximo foi meio que um clássico do terror, uma autora super recomendada e que eu tava louca pra ler, até porque depois lançou o seriado dela na Netflix, que foi muito bom, eu assisti, eu adorei. E eu também tava querendo ler o livro dele, agora eu nem sei se eu vou ler, porque depois que eu li esse daqui eu fiquei meio assim, que foi o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. O outro livro dela é o A Maldição da Mansão Hill, que foi o seriado da Netflix que fez super sucesso e que é maravilhoso. Esse livro aqui vai sair filme dele daqui a algum tempo, e ele fala sobre a Mary Cat e a irmã dela Constance, que vivem num castelo. A cidade inteira acha elas esquisitas e tem medo delas porque a família quase toda das duas foi morta num jantar em que alguém serviu arsênico pra todo mundo e o pessoal morreu e ninguém sabe quem foi que matou. Eles suspeitam que tenha sido a Constance, mas ela foi absolvida pelo crime e nada aconteceu. Então eles evitam o castelo, evitam as irmãs e elas ficam vivendo sozinhas no castelo. Eu achei a escrita meio, meio qualquer coisa. E eu não achei que o livro é bem terror. Eu não entendi porque classificam a Shirley Jackson como terror. Assim como eu também não achei a Mansão Hill como terror. Mas tudo bem. Eu não entendi muito bem a história, eu não achei que é fantasia, que é drama, que é, sei lá, eu não achei nada. Eu não sei bem como classificar a leitura. Eu não gostei muito, eu achei qualquer coisa de qualquer coisa mesmo, a escrita qualquer coisa, os personagens. Eu gostei um pouquinho da Mary Cat, mas também não foi tanto assim. Eu tinha uma expectativa grande até, porque o Neil Gaiman gosta muito dessa autora, o Stephen King gosta muito dessa autora, mas eu não gostei, eu achei bem fraco. Se eu for ler a Mansão Hill, eu tenho medo de estragar a minha impressão do seriado, que foi muito boa, mas eu não sei ainda se isso vai acontecer. Outra decepção que eu tive foi com um romance histórico, que foi o North and South, da Elizabeth Gaskell. Esse foi um livro do meu clube de leitura, e a Elizabeth Gaskell às vezes é comparada com a Jane Austen, que eu adoro, e tem um seriado muito famoso desse livro, que é com o Richard Armitage, que é um ator que eu também adoro. É um seriado da BBC, e ele é maravilhoso. Eu assisti depois de ler o livro, e nem parece que é feito da mesma história, gente. Sério, é incrível o negócio. O North and South fala sobre a Margaret, que é uma mulher que vive na época da Revolução Industrial, e o pai dela é vigário, só que ele decide largar o emprego porque ele tem problemas com a fé dele e aí eles perdem tudo, eles têm que se mudar para outra cidade em que eles produzem algodão e tecido e tudo mais. E aí ela vai vivendo com esse pessoal da indústria, que tem uma vida bem diferente da que ela tinha no campo. E aí ela conhece esse homem, que é o John Thornton, que é o dono da fábrica de tecido. E aí vai contando a história do romance deles, que tem um monte de altos e baixos e tudo mais. E é bem interessante a história. O livro não é tão interessante assim. Ele é mal escrito, parece quase uma fanfic ruim mesmo. E eu falo isso não de forma depreciativa pra fanfics, mas porque ele é mal escrito mesmo, é mal feito. Parece que a Elizabeth não sabia escrever direito quando ela começou a fazer esse livro. E ela tentou fazer uma linguagem mais da época mesmo, mais elaborada, e não conseguiu. Tem umas partes que não dá pra entender o que tá acontecendo, e ela tenta florear os acontecimentos e não fica legal, fica só esquisito mesmo, ruim. O final é mó nada a ver, acontece do nada. E ela descreve uns pontos de vista aí do John e é mó esquisito, ele é mó melosinho e nada a ver. É ruim, é bem ruim mesmo. Não chega nem aos pés da Jane Austen, não chega nem perto, é só trágico, é bem... Outra decepção foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Esse livro é super bem recomendado, né, porque ele fala de serial killers, ele é nacional e ele fez muito sucesso. Tem até um monte de youtuber que fala desse livro e eu ganhei ele de presente, porque até a minha amiga tinha ouvido falar super bem dele. E ele acompanha um detetive que também é Asperger enquanto ele procura esse assassino que fica deixando um monte de pistas enigmáticas, inclusive a língua de uma das vítimas que ele mata. E ele fica tentando descobrir quem é o assassino, porque parece que é um serial killer e que o serial killer não vai matar pra sempre. Então ele vai sumir eventualmente, e quando isso acontecer, ninguém mais vai saber quem é o cara. Eu achei os personagens mal construídos,
A história até parece interessante e tal, o jeito como ele vai fazendo, mas os personagens são muito mal feitos, são muito caricatos. E parece que, sei lá, o autor não conhecia muito bem como fazer os personagens, porque tem personagens gays, tem o Asperger, como eu falei. Parece que ele jogou no Google como fazer a personalidade de cada um, tipo, o que é gay, o que é Asperger. E aí foi escrevendo a partir das características que ele achou no Google, assim, na primeira página. E aí fica muito esquisito, eu não gostei, ficou mal feito mesmo, bem feiozinho o negócio. Eu também não gostei da progressão da história, eu achei fraquinho, bem basicão mesmo, sem graça. E pra mim foi uma decepção esse livro, porque eu tava esperando uma coisa bem interessante, um thriller psicológico bem pesado mesmo. A premissa é muito boa, então eu tava esperando que o restante também fosse, mas não foi. Por último, eu li The Savage Song, da Victoria Schwab. Essa foi a minha primeira leitura da autora, que é muito bem recomendada, é famosíssima lá fora. E essa é uma duologia que ela escreveu sobre uma cidade que é sempre atacada por vários monstros, tem 3 classificações de monstros, e é muito interessante como ela construiu esse universo, porque esses monstros surgem a partir das coisas ruins que as pessoas fazem. Aí, dependendo do que a pessoa fez de ruim, surge um tipo de monstro diferente. E aí tem toda a questão de como você derrota esses monstros, do que você pode fazer pra poder lidar com cada um deles. E aí tem 2 famílias rivais que meio que dominam a cidade e cada uma faz o que pode pra derrotar esses monstros à sua maneira. E aí tem a Kath e o August, cada um é filho de uma família rival, e eles também vão tentando lidar com isso e tentando lidar um com o outro, porque os pais deles se odeiam e tudo mais, e cada um quer meio que dominar a cidade e se livrar da outra família. Assim, a premissa é genial. Eu achei principalmente a parte dos monstros sensacional. Eu achei que a ideia que ela teve foi maravilhosa, muito original, eu adorei. Mas aí a história acaba caindo naquela coisa de adolescente que vai pra escola e eles vão estudando lá e lidando um com o outro, essas babaquices, e sinceramente não tenho mais paciência pra isso. Eu achei que ela criou um universo muito maravilhoso pra cair nessa babaquice aí. Eu não tava com paciência pra ler isso, não tava afim. A escrita da Victoria Schwab eu achei legal, não achei nada assim incrível, diferente, sei lá, não achei muito poético nem nada demais. Mas a história ficou nisso aí no começo, ficou só nessa. Foi evoluindo um pouco, mas não saiu muito disso. Eu achei que foi por um caminho muito qualquer coisa. Eu não tava vendo solução pra essa história, eu não tava vendo um rumo legal pra ela ir. Eu também não faço a menor ideia de como é que tem 2 livros, porque pra mim o final do primeiro é um final. Não sei o que pode acontecer no segundo e eu também não vou saber porque eu não vou ler. Não achei tão interessante assim. Eu tive que me esforçar muito pra conseguir ler esse livro, porque a história não era interessante. Tipo, com uma premissa dessa, ela não fez uma história interessante. Foi isso que me surpreendeu e que me decepcionou mais. Mas eu não sei, eu ainda vou tentar ler outros livros da autora, porque a bicha é muito criativa. Eu fiquei chocada com esse enredo aí. Quer dizer, com a premissa, né? Porque o enredo eu não gostei. Mas é isso aí. Acontece, né? E é isso, gente. Esses foram os livros que me decepcionaram esse ano. Às vezes a gente que se decepciona sozinho, né? Como eu falei, por causa das expectativas que a gente cria, às vezes é o autor, mas não tem muito o que fazer. Quais foram os livros que decepcionaram vocês esse ano? Teve muita coisa? Não teve muita coisa? É sempre bom quando não tem muita coisa, né? Eu até achei bom que a lista não foi tão grande assim, eu esperava que fosse maior. Quando eu parei pra pensar, eu vi que não tinha tanta coisa assim. E eu tô feliz com isso, eu acho que talvez a lista das surpresas vá ser um pouco maior. Só falta esse vídeo que eu vou postar em poucos dias e com isso eu vou encerrar os meus vídeos de final de ano. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e inscreva-se no canal para você não perder as atualizações. E até a próxima. Tchau!